bom que você acessou o nosso canal, que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe! Encerramos na última semana uma parte da mensagem Eu, um discípulo obediente. Paramos no ministério integrar, e eu quero começar exatamente dali com Romanos 15, verso 7. A tarefa de uma igreja em ser ou se tornar aquilo para o qual ela foi criada pelo Senhor, corpo vivo de Cristo, homens e mulheres como pedras vivas, foi o que o apóstolo Pedro ensinou às igrejas. E nós sabemos que é uma tarefa muito árdua, difícil, íngreme, fazer com que as pessoas migrem da instituição onde fazem parte, estão arroladas, para uma igreja viva, organismo vivo, que esteja pronta para receber todas as pessoas de uma maneira amorosa, calorosa, atenciosa, discipuladora. Eu e você precisamos entender que temos um papel fundamental nesse processo de agregar pessoas ao reino de Deus. O reino de Deus está livre de qualquer pensamento subjetivo, qualquer pensamento que esteja permeando a nossa ideia, a nossa concepção. O reino de Deus está livre para receber todas as pessoas. E estas pessoas que são recebidas, elas são discipuladas e ensinadas a partir do que Jesus disse quando Ele nos mandou ir e fazer discípulos dEle. No momento do verso ele vai dizer, ensinando-os. Então todos que vêm a Jesus precisam ser discipulados, ensinados a viver a forma como Deus deseja que vivamos. E o exemplo é o próprio Jesus. Por isso ele não disse, façais discípulos de vocês mesmos, mas façam discípulos, ensinando a eles tudo que eu ensinei a vocês. Então, a fidelidade de uma igreja está em entender que a missão dela é reproduzir Cristo. À medida que as pessoas chegam, elas devem ser impactadas por este revestimento de Cristo. Temos pessoas aqui de alta classe, temos de baixa classe e temos os de nível menor, e eu me incluo aqui. Muito dinheiro, pouco dinheiro, nenhum dinheiro. Eu estou aqui. Muita cultura, pouca cultura, nenhuma cultura. A igreja é formada de pessoas diversas. Se perguntássemos aqui, por exemplo, em quem você votou nas últimas 3 eleições para presidente, você ia ver que aqui tem muita gente que pensa, raciocina e vota de acordo com a sua consciência. Mas igreja, conquanto seja uma diversidade, ou seja, um número grande de pessoas pensando diferentes, situações financeiras diferentes, realidades culturais, sociais diferentes, nós somos um só em Cristo. O que nos une? Jesus. O que nos aproxima uns dos outros? Jesus. O que nos faz iguais? Jesus. Aos pés da cruz, todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. A igreja que começa a compreender estas coisas, ela abre as suas portas para receber as pessoas que Jesus recebeu. Jesus recebeu pessoas pecadoras. Inclusive ele foi acusado exatamente porque andava com prostitutas, adúlteros, falsos, mentirosos, gente da pior espécie para aqueles dias. Ele foi acusado, ele foi perseguido e, por conseguinte, também morto. Então, a igreja que está entendendo que ela não é uma instituição, mas que ela é corpo vivo de Cristo, e que tem hoje, ou seja, daqui a pouco a gente vai ter uma assembleia, que faz parte do processo legal que os nossos dias vivem. Igreja precisa ter isso,
para funcionar com liberdade, com autoridade. Então, a igreja precisa dessa asa institucional, mas não é esta asa institucional. Sou eu e você, igreja viva de Cristo, que precisa manifestar a glória. Não é a asa da instituição, mas eu e você como pedras vivas. E como pedras vivas, organismo vivo que somos, precisamos ter a asa administrativa, a asa das bases e ministérios, e vocês que estão aqui na nave do templo. E daqui da nave do templo sai um pastor, daqui na nave do templo sai a área administrativa, daqui da nave do templo nascem bases e ministérios. Todos nós somos um só em Cristo para funcionarmos harmoniosamente para a manifestação da glória de Deus na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. Romanos 15:5 nos diz o seguinte: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos ler juntos? Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O Ministério Integrar tem a nobre missão de acolher os visitantes, convidados e membros da PIBAN num clima de legítima alegria, cordialidade e atenção. O Ministério Integrar é a ponte entre os sem igreja, congregados, convidados e a igreja local. Por isso, aqueles que participarão deste ministério deverão desenvolver seus dons espirituais de hospitalidade, cuidado, misericórdia e pastoreio. O Ministério Integrar em nossa igreja é subdividido em 6 etapas: recepção, aconselhamento, acolhimento, contato, discipulado e conexão. Recepção, estou recapitulando, é a porta de entrada da igreja. É a equipe responsável por transmitir o coração receptivo da PIBAN aos convidados, congregados e membros da igreja. Imprescindível o dom da hospitalidade, discrição e discernimento espiritual. Todas as pessoas que trabalham na recepção da igreja precisam ter estes dons, porque ao identificar uma pessoa opressa, ela imediatamente chama a equipe de oração para orar sem alardes, sem barulhos, sem nenhuma espécie de outra movimentação, mas porque identificou que aquela pessoa está precisando de uma ajuda espiritual, de um auxílio imediato do Espírito Santo. Igreja viva está atenta a tudo que está acontecendo no templo, no estacionamento, em cada porta de acesso. Igreja está atenta, porque nós estamos olhando para pessoas, nós queremos cuidar de pessoas. Nosso foco aqui são as pessoas que chegam, que entram, que passam por nós, e nós já chamamos a atenção no último domingo. Nós precisamos observar cada pessoa diferente que chega. Nós que já estamos aqui inseridos no corpo de Cristo, não podemos chegar aqui preocupados com o que vamos fazer e passar do lado das pessoas que são mais importantes no processo. Nós não podemos simplesmente achar que estamos chegando e temos responsabilidades com o culto, com o evento, com a programação, e ignorar as pessoas que estão caídas, que estão cabisbaixas. Pastor, então eu não preciso ter mais da responsabilidade que tinha com o ministério e com os eventos da igreja? Não é isso. Não é isso. Você só precisa não ignorar as pessoas que entram na igreja. Exemplo, eu estou vendo algumas pessoas, e isso é comum, eu estou vendo algumas pessoas aqui pela primeira vez. Pela primeira vez eu estou vendo. E por certo, você também está vendo, pela primeira vez. Pedras vivas precisam ter contato com essas pessoas que chegam imediatamente, dar um abraço, ser receptivo, porque ela provavelmente foi induzida pelo Espírito Santo para vir à casa do Senhor, e aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. E na casa de Deus as pessoas são bem recebidas. Jesus atraía as multidões, sim, mas as pessoas que também ele precisava buscar, ele ia buscar.
Ele parava para conversar com um, parava para conversar com outro, não importava se eram 5, se eram 6, se era 2, 3, 1, não importava. Ele estava preocupado com as pessoas. Os maiores milagres que ele fez para uma multidão muito longe de qualquer sinagoga, muito longe do templo, porque a missão dele era cuidar, amar pessoas. Se somos corpo vivo de Cristo na terra, ou seja, a imagem dele na terra, a visibilidade de Jesus na terra é por meio da igreja. Então a igreja não pode olhar pessoas como se fosse uma instituição. De onde você veio? Eu vim de tal lugar. Você veio de onde? De tal lugar. Não. Igreja precisa ver as pessoas. Pessoas. Então toda pessoa que vier, toda pessoa que chegar, precisa ser primeiro amada, cuidada e bem recebida, muito bem recebida. Aconselhamento é a porta de entrada no corpo de Cristo. É a equipe responsável pelo cuidado ao novo convertido, reconciliado ou daqueles que pedem carta ou uma oração durante o convite após a mensagem. Aqui já pressupõe que a pessoa participou da celebração, ouviu a mensagem e decidiu permanecer. O acolhimento. Esta é uma equipe especial para aqueles que necessitarem de uma oração especial ou cuidado diferenciado. Esta equipe permanecerá no local em oração e pronta para entrar em ação quando for necessário, mas principalmente aos pedidos de oração que possam surgir. Porque há muitas pessoas que precisam de uma oração, precisam de uma atenção, porque tem alguma coisa para resolver emergencial, e essa equipe então se desloca para cuidar especificamente daquele caso. Contato. A equipe refere-se aos irmãos que terão a responsabilidade de dar as boas-vindas aos novos nas primeiras 24 horas após sua decisão, via e-mail ou WhatsApp, texto personalizado, porém modelo, via telefone após as 48 horas, entrará em contato com o novo decidido no horário de preferência dele, e para isso você vai precisar ver na ficha o horário que ele assinalou como sendo o melhor. Esta porta de entrada para a igreja é porta de entrada de um corpo vivo e que se preocupa com aqueles que estão chegando. O pastor, ele não apenas está preocupado com aqueles que estão dentro do redil, dentro do aprisco, mas também com as outras ovelhas que estão por vir e virão, como já tem vindo e vão continuar vindo, porque toda igreja saudável, toda igreja sadia, ela atrai pessoas, e Deus manda pessoas, e nós precisamos ter um mecanismo vivo, como um organismo vivo, para receber estas pessoas, cuidando bem delas em todos os sentidos. Não ligaremos para membros de outras igrejas que apenas visitaram-nos pela primeira vez e nem para aqueles que pediram oração. Nosso foco será saudar os novos decididos por Jesus, reconciliação ou pedido de transferência de maneira prática, rápida e objetiva. Ainda o ano passado ensinávamos que nós não vamos convidar ninguém de outras igrejas para fazerem parte da nossa igreja, mas as portas estão abertas para todas as pessoas que desejarem servir aqui na igreja. Por isso é que fazemos muita distinção entre o que é uma instituição, seja ela metodista, Assembleia de Deus, congregacional, e as outras 32 mil denominações que existem hoje, que há bem pouco tempo eram apenas 5 ou 6 no Brasil. Batistas, presbiterianos, assembleianos, congregacionais e alguns poucos metodistas espalhados aí pelo Brasil. Mas hoje você sai daqui, se você for para a direita, você vai encontrar pelo menos mais 15 igrejas que não tem nada a ver com essas igrejas históricas que eu estou falando. Se você for para a esquerda, outro grande número de igrejas que não tem absolutamente nenhuma conexão com a história do Evangelho. São igrejas que nasceram agora, igrejas que estão chegando agora. Obrigado, pastor. Igrejas que estão nascendo. Pastor, isso é coisa do diabo? Não, irmãos. Porque se nós, históricos, não tivéssemos recebido
o reforço desse número imenso de igrejas que estão aí, nós não alcançaríamos todos eles. Nosso formato é diferente, nós somos diferentes, nós somos mais antigos mesmo, isso é história, nós temos tradições. Então Deus precisa levantar outras frentes para receber essas pessoas. E olha, pasmem, muitas delas começam lá e depois migram para as igrejas onde as estruturas de ensino, de cuidado e de crescimento espiritual estão consolidadas. Por isso, queridos, é que nós não podemos entender o movimento no reino de Deus como sendo algo negativo. Não é negativo. As pessoas que entram por estas portas precisam ter o mesmo amor e cuidado como se fossem umas pessoas que estão se decidindo por Jesus hoje. Discipulado. Nesta etapa é necessário que tenhamos todas as faixas etárias da igreja devidamente ensinadas e treinadas para visitação ao novo decidido. Discipulado, inserção numa célula e acompanhamento do novo decidido até o seu batismo ou aceitação por carta. No entanto, o trabalho não para aí, pois seguirá o acompanhamento do novo decidido até que ele esteja linkado a um dos ministérios da igreja, bem como numa célula, onde aprenderá a dar o mesmo amor, cuidado, atenção aos outros que virão. Nosso projeto para a base comunhão está sendo apresentado à igreja em forma de mensagem, para que os irmãos entendam e compreendam o coração pastoral. O que nós desejamos é que a nossa igreja seja uma igreja viva, um organismo vivo, pedras espirituais que olhem as pessoas com o igual cuidado recebido por Jesus, que recebemos de Jesus. Conexão. Na escola bíblica dominical, novos decididos não batizados são conduzidos pelo discipulador à classe para o batismo. Crentes vindos de igrejas batistas e demais igrejas cristãs evangélicas batizados por imersão irão à classe integração. O Ministério Integrar é o responsável na base de comunhão por cuidar de cada fase do novo decidido e membros de outras igrejas na PIBAM. O Circuito Vida dará a real noção aos novos do caminho a percorrer para sua conexão no corpo vivo de Cristo, a igreja, no nosso caso, a nossa PIBAM. Circuito Vida, trata-se do caminho que o novo membro da igreja percorrerá até sua total inserção no corpo de Cristo, que é a igreja local. É prudente a não inserção em ministérios na liderança até que o novo decidido se torne membro. Casos especiais serão devidamente avaliados pela a equipe pastoral e conselho de ministros da igreja. Circuito Vida para quem recebe Jesus. Conversão, contato, visita, quando é possível, pelo novo decidido, classe para batismo, entrevista pelo pastor da base, testemunho a toda a equipe integrar, diáconos e líderes, isso num ambiente diferenciado de uma assembleia, celebração do batismo, festa, homologação em assembleia, porque agora estamos falando da instituição. Essa pessoa agora passa a fazer parte de uma instituição, mas se ela sair da nossa igreja, ela continua pertencente ao reino e salva em Jesus. Por isto é que nós fazemos ou desejamos que a igreja compreenda este processo da visão pastoral. Estamos no ano da visão, e no ano da visão nós já ensinamos sobre adoração, já ensinamos sobre missões, estamos ensinando sobre comunhão. Quem adora, adora a Deus, e quando uma igreja adora a Deus, pessoas se aproximam da igreja. Aqui elas são evangelizadas, missões. Depois de missões, como é que a gente faz com esse número de pessoas que começa a chegar? Nós estamos entrando na comunhão. Então, a igreja que vê pessoas, que atenta para pessoas, ela faz todo o processo como pessoa. Mas agora, a homologação em assembleia tem a ver com a instituição. Quantos crentes estão na primeira igreja batista em Maricá? Quantos estão? Aí você pega lá o livro de ata,
Você vai lá, vê o registro no Eclésia. Ah, tem X. Ali é o oficial. Ali são os membros da igreja. Vocês estão entendendo ou não? É isso. É a diferença. Porque o que nós fazíamos antigamente, irmãos? Vamos recordar. Então a pessoa dava uma profissão de fé aqui, não dormia 3 noites, não é isso? Lembra? A pessoa ficava preocupada e às vezes parecia um concílio, quando na verdade o que a Bíblia diz? Crê. E a gente durante muito tempo entendeu que precisávamos fazer 10 perguntas, 15 perguntas, e a pessoa estava ali nervosa, e por fim alguém se levantava e dizia: eu tenho uma pergunta para fazer. Aí aquele silêncio. Aí a pessoa levantava: o irmão tem inimigo? Aí o novo convertido dizia assim: não, eu não. Ele vai dizer que tem inimigo? Aí a pessoa levantava e falava assim: tem sim. Não tenho não, eu provo que não tenho. Tem sim. Aí no finalzinho, o que aquele irmãozinho falava? O diabo... Então vocês são de igreja batista há muito tempo, né? Eu estou me reportando aí, não é, esse aí é meu amigo, esse aí é meu inimigo mesmo. Meu pai dizia uma coisa que eu quero reproduzir a vocês nesta manhã. Primeira mentira que o crente pega é sobre o dízimo. Porque lá no Profissão de Fé, perguntavam antigamente assim: você promete que você vai ser dizimista? Quase que aparece, né? E depois a gente sabe muito bem que não é bem assim, essa fidelidade toda. Então haviam muitos requisitos que nós desenvolvemos e que precisamos respeitar esta história, sem dúvida nenhuma. Mas eu e você somos testemunhas de que muitos que passaram por aquela sabatina hoje estão fora. Não se firmaram. Porque um dia, irmãos, fomos muito mais instituição do que amor. Vamos excluir, porque se ele for crente mesmo, ele volta. Aí excluir e deixava. Foi isso que Jesus mandou fazer? Não. Não. Mandou perdoar, mandou cuidar. Quantas moças cristãs passaram por situações complicadas e foram envergonhadas. Hoje dá processo para o pastor ou para o presidente da igreja. Dá processo. Constrangimento. Quando alguém confessa um pecado, a Bíblia diz que eu devo cobrir uma multidão deles. Ou seja, não verbalizá-lo. Por isso que Jesus ensinou o seguinte: teu irmão pecou? Vai até ele. Ele te ouviu? Morreu ali o assunto. Não te ouviu? Leva. Não ouviu os dois? Leva o terceiro. Não ouviu? Leva o caso à igreja, para que a igreja tome ciência. Depois deve considerá-lo como o quê? Gentio e publicano. Maldito não. Como gentio e publicano. Como deveria ser a forma de agir para com os gentios e publicanos? Como, irmãos? Com misericórdia, com amor, com cuidado. Aquela pessoa começa do zero. Quem de nós aqui, irmãos, quem de nós aqui, em sã consciência, merece estar no corpo vivo de Cristo? Ninguém. Não fosse a misericórdia dele diariamente sobre a nossa vida, nós seríamos consumidos. Como que o corpo vivo de Cristo, pedras vivas, devem cuidar daquele que cai, ajudando a levantar, dizendo: irmão, olha, vacilou mesmo, errou, está arrependido? Então vamos embora para o caminho de novo. Igreja que está querendo alcançar o mundo não pode jogar fora os que estão caindo dentro dela. Se estamos olhando com seriedade lá para o espraiado,
para alcançar os perdidos, os que caem e que estão tão perto de nós. Por que a gente não desce também com ele, se ajoelha com ele lá e começa a orar com ele? Sabe por quê, queridos? É mais fácil quebrar o galho e jogar fora. É mais fácil arrancar a folha e jogar fora do que cuidar, retirando a lagartinha, dando novamente aquilo que aquele galho, aquela folha, aquela flor precisa. É fácil? Não é fácil. Quando Pedro disse a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Aí Jesus disse para ele assim: não apenas 7, mas 70 vezes 7. Será que Jesus estava falando isso aí porque ele era um grande poeta, um grande filósofo? Não, ele estava exemplificando que no futuro, quando a igreja estivesse no nível que nós estamos hoje, nós pudéssemos entender que as pessoas são mais importantes. As pessoas são mais importantes do que o pecado que elas praticam. Se nós como igreja não observarmos o que o cântico, né? Tem um cântico antigo que diz, né? Olhar com simpatia os erros. Não é nem o erro não, os erros. Ah, pastor, mas vai virar uma bagunça. Quem disse que vai virar bagunça? Você é maior do que Deus? Você é maior do que o Espírito Santo? Se Jesus nos ensinou a amar, a perdoar, a cuidar das pessoas, nós precisamos aprender a pagar o preço pelo outro. Nós precisamos tirar os nossos olhos de julgadores e nos colocarmos no lugar daquela pessoa que caiu ou que tem aquela fraqueza. Vocês já imaginaram se a gente botasse para fora da igreja os fofoqueiros? Quem fala muito? Quem intenta o mal contra a igreja? Já imaginaram se fosse assim? Mas aí quando alguma pessoa cai em algo visível, aquele tem que ser punido ontem. É para ontem. Então, não podemos usar 2 pesos. Não. Pecado é pecado. E todos nós precisamos nos cuidar, porque a Bíblia diz o quê? Aquele que está em pé, com a mesma medida que você julgar. Então, eu e você, como pedras vivas, precisamos entender que servimos a um Deus santo, puro, bom, fiel, mas que nos acolhe com uma misericórdia fora do comum. E assim também deve ser o nosso olhar para todos que estão dentro do corpo e que possivelmente possam tropeçar ou cair. E isso já foi previsto por João quando escreveu a sua epístola dizendo: e se porventura alguém pecar, temos o que, irmãos? Um advogado. Quem é esse advogado? Jesus. E é Ele que intercede por nós. Então está previsto que no corpo de Cristo, pessoas do céu, pessoas que já estão salvas, também tropecem, também ainda tropecem e caiam em pecados que nós sabemos que Deus repugna. Mas qual o pecado que Ele não repugna? Não tem. E nós precisamos aprender a conviver com essa dinâmica do reino de Deus para sermos a igreja do reino de Deus. Eu achava legal, mas não entendia nada, eu era muito novo, quando os pastores diziam, né, nós somos uma agência do reino de Deus, porque para mim a agência era só bancária, né? Então naquele tempo, quando o pastor, né, eu me lembro bem, pastor Lécio, outros pastores que vieram antes, né, nós somos uma agência do reino de Deus. A agência do reino de Deus manifesta o reino de Deus. Deus, por causa do pecado, se sacrificou por nós. A nossa ação foi pecar, mas a ação dele foi graciosa. E como foi que ele fez isso, irmãos? Morrendo por nós, pagando o preço por nós. Então a igreja não é minha e não é sua, a igreja é dele.
O reino é dele. E nós, como agência do reino dele, corpo vivo dele, precisamos ter o mesmo coração que ele. Eu gosto muito de uma palavra de Josué, Eliseu. Eliseu, quando Naamã finalmente diz para ele assim: olha, já que você não quer receber presente nenhum, já que você não quer riqueza nenhuma, já que você não quer absolutamente nada, perdoe o teu servo. Quando, por obrigação do meu ofício, eu precisar entrar com o imperador lá na sala de adoração e ali permanecer, por favor, me perdoe nisso. Eliseu falou o que para ele? Vá em paz. Vá em paz. O que Jesus falou para a mulher pecadora? Vai e não peques mais. E nós precisamos começar a desenvolver este coração. Alguém pecou, vai lá porque ele está ferido. Ferido por sua concupiscência, manchado pelo seu pecado. Vai lá, caminha a 2ª milha com ele. Hoje, diríamos, coma mais 1 quilo de sal com ele. Mas é mais fácil se afastar do que oferecer comunhão àqueles que estão num momento infeliz da vida. Para encerrar, circuito vida para aqueles que vêm de outras igrejas. Decisão, não por Jesus, mas em servir aqui. Contato, classe integração, pedido de carta ou recomendação da igreja anterior. Já citei isso, mas vou citar novamente. Não é quando o Leonardo e a Camila estiveram em Salvador conosco, não por minha causa, ele trabalha até hoje, né, numa multinacional, e ele foi parar lá em Salvador. E em pouquíssimo tempo, 3 anos que você ficou em Salvador. A igreja, irmãos, corpo vivo de Cristo, pedras vivas, quando percebeu a capacidade, a competência, o caráter. Eu me recordo da reunião que o pastor Marcos fez conosco, e ele disse assim: o que vocês acham de a gente chamar o Léo para servir aqui na área administrativa da igreja? Todos os irmãos disseram: pastor, convida ele. Quem se lembra da carta que a 2 de julho enviou para cá? Quem se lembra aí da carta? Elogiando, falando do grande serviço que ele prestou a Deus e à igreja local num período menor que 3 anos. Já imaginaram se também lá tivéssemos o seguinte critério: só pode servir numa área administrativa depois de 3 anos? Deus, às vezes, irmãos, suporta a gente. Eu diria que quase todo dia Ele suporta. Eu diria que segundo a segundo Ele suporta a gente. Mas Ele tem planos para a igreja que vão além de mim e de você. E o plano dele é que a igreja não se amarre, que ela seja prudente, que ela seja fiel, mas que ela permaneça sendo o corpo vivo de Cristo e não uma instituição com regras, formas e leis ditadas pelo acaso, não pela palavra. Quando Cristo é o Senhor, é a Ele que ouvimos e a sua palavra. Quando Cristo é Senhor, as pedras vivas refletem a firmeza, sobriedade, verdade do reino de Deus. E eu creio que tudo isto, para a glória de Deus, vai redundar a nossa igreja, ou vai dar à nossa igreja a condição para sermos aquilo que Deus sempre sonhou. Pedido de carta ou recomendação da igreja anterior, para pessoas que têm outras
estão em outras denominações. Conclusão da classe integração, entrevista pelo pastor sênior da igreja, testemunho diante do ministério integrar dos diáconos e líderes da igreja, uma festa de recepção, depois homologação na assembleia, perfil de servo, dia do compromisso, apresentação ao ministério da igreja, capacitação, treinamento, adaptação e serviço. Este é o circuito que nós sonhamos, imaginamos, a pessoa passar pela igreja, e à medida que o Espírito Santo for dizendo, falando, que nós não tenhamos, irmãos, maior cuidado do que o Pai já tem por nós. Por isso é que precisamos nos alinhar ao céu. Por isto que nós, quando oramos e pedimos à igreja para permanecer em oração, é para que a vontade do céu se cumpra por meio da nossa vida. Não é para que a gente ande criando situações ou regras para nos dar segurança. Não, irmãos. Deus já nos deu o maior, vivo e verdadeiro caminho, que é a sua palavra. Se andarmos aqui dentro, seremos felizes, bem-sucedidos, e tudo quanto fizermos prosperará. É a Bíblia, e é para ela que devemos olhar. E é a oração que nos alinha para os nossos dias. É a oração que nos alinha.